Ai, fala a verdade. Quantas vezes você já pensou em começar a criar conteúdos para a internet? Mas quando você começa a buscar o que você precisa para criar conteúdos, parece uma busca sem fim. Você não sabe que equipamentos você precisa, você não sabe como é que você tem que fazer o vídeo, você não sabe como é que você tem que se comunicar no vídeo. Tem vários pequenos detalhes que parecem que ficam faltando. E quanto mais você busca sobre criação de conteúdo, parece que mais difícil fica, não é verdade? Mas calma! Enxugue as suas lágrimas, porque neste vídeo eu vou te falar só cinco coisas que você precisa na hora de você começar a criar conteúdos para a internet. Não importa se é vídeo, não importa se é áudio, não importa se é imagem. Esse vídeo vai te ajudar e desmistificar e tirar da sua cabeça qualquer dúvida na hora de você começar a criar conteúdos de qualidade para a internet. Para começar, roteiro na mão, porque sem o roteiro fica um pouquinho difícil, não é? Então vamos lá, a primeira coisa que você tem que entender e tem que ter é uma ideia. E eu sei que quando eu falo ideia, talvez você pense, mas esse é o mais fácil, ideia eu tenho, eu só não sei como executá-la. Então, eu sei, mas o que acontece muitas vezes é que, pelo fato de você não construir direito a sua ideia, pode ser que seja difícil entregá-la corretamente. E a criação de conteúdo nada mais é do que você entregar uma ideia, você entregar um conteúdo. Para ter um conteúdo de qualidade, você tem que desenvolver bem a sua ideia. Mas como é que eu faço isso? Calma, são 3 coisas importantes na hora de você desenvolver a sua ideia. A primeira delas é, qual o tipo de mensagem você quer passar? Ao produzir conteúdo, ao criar conteúdo, ou pensar em produzir conteúdo, você quer criar um conteúdo que vai ensinar as pessoas alguma coisa? Você quer criar um tipo de conteúdo que vai entreter as pessoas, divertir as pessoas? Para qual dos lados você vai? Claro que existem outros segmentos que você pode seguir, mas esses dois, geralmente são os dois assim mais importantes. Você vai ensinar ou você vai entreter? Uma vez que você entendeu que tipo de mensagem você quer passar, é muito legal você pensar em qual é essa mensagem, o que você quer fazer nessa produção de conteúdo. Que produzir conteúdo, caso você não saiba, é um pouco sobre isso, é um pouco sobre uma mensagem que você quer passar. O que você quer dizer para as pessoas? Sabendo essas duas coisas, falta uma terceira, que é qual o seu público. Então você quer pessoas que vão começar numa área, você quer simplesmente passar uma ideia para alguém, você quer contar sobre alguma coisa que aconteceu na sua vida. O importante é isso, sabendo essas 3 coisas, a sua ideia ela fica muito mais desenvolvida. E aí uma coisa que eu quero dizer aqui rapidamente, que é muito importante, eu tô deixando na descrição do vídeo aqui embaixo um e-book. Eu não sou desses que geralmente faz muito e-book, porque eu trabalhei com design muito tempo e parece que eu meio que deixei um pouco de lado essa parte do design. Mas eu fiz um e-book muito legal de tudo que você precisa para criar conteúdos na internet. Para baixar esse e-book, é só ir na descrição do vídeo, coloca seu e-mail e pronto. É de graça, lindo, maravilhoso, e lá tem várias coisas muito importantes para você. Agora, uma vez que você entendeu sobre essa ideia, vamos para a parte número 2, que é o nosso roteiro. Quando eu falo sobre roteiro, você deve perceber que é uma parte tão importante que meu roteiro está aqui na minha mão, exatamente para eu não esquecer o que eu quero falar aqui nesse vídeo. Quando eu falo sobre roteiro, uma coisa que eu gosto de pensar muito é, uma vez que você pensou na sua ideia, a sua ideia provavelmente ela tem um título, certo? Que é uma coisa que é fácil de você associar. Por exemplo, esse vídeo que eu tô fazendo aqui é um vídeo com 5 dicas para você criar conteúdo na internet. Foi um título que eu pensei rapidamente. Mas esse título não tá aqui no título do vídeo. Então, eu não sei se vai ficar ele, mas o importante não é isso agora. O importante agora é pensar num tema central. E quando você pensa nessa questão de roteiro, o mais importante é isso. Qual é a sua ideia? Transforma essa ideia em um texto que dê para entender qual é a sua ideia. E aí você começa a pensar em tudo o que você precisa para desenvolver essa sua ideia. Por exemplo, imagina que você vai fazer um vídeo que nem o meu aqui, onde você vai aparecer falando. Tá, então eu preciso aparecer falando, eu tenho que ter alguma coisa que vai me filmar. Para me filmar, eu posso usar o meu celular ou talvez uma câmera. Eu posso gravar o áudio. Se eu vou falar alguma coisa, eu quero que as pessoas me escutem. Se eu quero que as pessoas me escutem, eu preciso de um microfone. E aí eu preciso que as pessoas me vejam. Então eu vou fazer isso com uma iluminação que eu possa ter, eu vou fazer isso num céu aberto, eu vou fazer isso em que local específico. Então é você entender que quando você tem a sua ideia, o roteiro meio que vai ser como se fosse a transferência da sua ideia pro papel, para você entender o que é que você precisa. Mas então eu tenho que fazer um roteiro assim com todos os detalhes. Todos os detalhes necessários para que você consiga fazer a sua ideia. Por exemplo, meu roteiro aqui, geralmente ele tem título, ele tem os assuntos e ele tem os temas ali, né, que estão envolvidos naquele assunto. São geralmente 3 coisas. Muito do que eu faço é muito improviso, mas isso é uma coisa que eu desenvolvi ao longo do tempo. Você pode fazer um roteiro onde você tem um script certinho de tudo que você vai dizer, por exemplo. Então, o mais importante do roteiro é isso, é saber o que você precisa para desenvolver essa ideia. E essas são as coisas mais importantes. Você colocar o seu título, você colocar os temas que você vai falar, geralmente, e você colocar os assuntos. Como esse vídeo aqui também, que eu tô falando sobre essas dicas e eu separei 5 dicas muito importantes. Então, você percebe que cada dessas 5 dicas são os temas. E o que eu tô falando aqui são os assuntos. Então, meio que eu tô fazendo um vídeo, já tô falando do próprio vídeo que eu tô fazendo enquanto eu te dou essas dicas. Ai, que loucura! Agora, se você quiser, como eu disse pra você que eu acho que o roteiro é um dos mais importantes, deixa no comentário aqui embaixo
embaixo se você quer um vídeo falando só sobre roteiro, para você estruturar um roteiro, como é que você cria um roteiro de um jeito que você não se perca com começo, meio e fim na hora de você gravar o seu vídeo ou criar algum tipo de conteúdo para a internet. Coloca no comentário aí. É sério, só se você quiser. Se não quiser, também não coloque nada. Agora que você tem a sua ideia e agora que você tem o seu roteiro, vamos para o nosso Equipamento. O equipamento, quando eu falo, não é um equipamento de Hollywood para você criar uma coisa incrível cinematográfica. O mais importante na hora de você criar um conteúdo é saber que tipo de conteúdo você vai fazer. Se você não vai fazer, por exemplo, um vídeo que nem esse que eu tô fazendo aqui, onde eu tô falando, depois eu vou fazer uma edição de vídeo, onde eu preciso de alguma coisa que me filme, alguma coisa que grave o meu áudio, talvez você possa precisar simplesmente de um computador, ou de um celular, ou de um notebook para fazer um post no Instagram, alguma coisa nesse sentido. Então, essa questão de equipamento é muito relativo para o que você vai fazer. Se você vai fazer um post no Instagram de alguma imagem pronta que você pegou na internet e um texto específico, talvez só com o computador você resolva. Se você vai fazer um tipo de conteúdo igual esse aqui, onde eu tô falando e depois eu vou editar, talvez seja legal você pensar que equipamentos você precisa. Então, no mínimo, eu precisaria de um celular para fazer a minha gravação. E se o meu celular não tem um áudio muito bom, eu poderia ter um microfone, que é o que eu tô fazendo aqui. Porém, hoje em dia, sendo sincero, você consegue resolver muita coisa diretamente com o celular, porque o áudio de muitos celulares já tá muito legal e tem alguns efeitinhos que você pode colocar em programas de edição de vídeo que já resolvem o seu áudio. Então, o mínimo que você precisa para um tipo de conteúdo igual esse é uma câmera, certo? Ideia, roteiro e equipamento. Olha só que simples, certo? Tem essas três coisas e você já tem exatamente o que você precisa para entregar este conteúdo para a internet e alcançar as pessoas. Afinal, é sobre isso que eu tô falando, que é criar conteúdo para a internet. Se você quiser, o que eu uso muito aqui na parte que eu tô gravando, né, são algumas luzes específicas que você não... Não, mas eu tenho que ter essas mesmas luzes. Não precisa das mesmas luzes, tá? Mas só para você entender um pouquinho da estrutura para essa questão de iluminação, tem uma luz principal que eu uso aqui, que eu já fiz um vídeo falando sobre ela, tá no card aqui. Se é que o card do YouTube ainda é aqui, eu não sei, mas eu falei sobre essa luz. Se você quiser, é uma luz que é legal de você pensar em usar. Não precisa ser a mesma luz, a mesma marca, mas relaxa, não é uma coisa necessária. É só uma coisa se você quiser mais pra frente, depois que você começar a criar conteúdos, depois que você talvez começar a ganhar um dinheiro com esses conteúdos, e aí você pode começar a investir em outras coisas. Uma vez que você tem essas quatro coisas, 1, 2, 3, mentira, 3 coisas, eu sempre me perco nas contas. A quarta coisa mais importante é edição. Não, mas edição de vídeo, edição de imagem, edição de áudio. Quando eu digo editar, é você ajustar esse material para que ele fique da melhor maneira possível para você entregar para as pessoas. Por exemplo, se eu tô fazendo esse vídeo aqui, você percebe que esse vídeo tem uma edição de vídeo, tem partes que eu corto, tem uma música que eu coloco, tem um efeito sonoro, tem, sei lá, uma parte que eu aproximo da tela. Então são coisas que eu faço na edição de vídeo. Ah, mas você tem que fazer isso em todos os conteúdos para a internet? Não precisa. Eu faço isso porque eu gosto desse formato. Então, uma vez que você sabe que tipo de edição você vai fazer, isso facilita a entrega do seu conteúdo. Se eu fosse trabalhar, por exemplo, com imagens e fazer um post no Instagram ou no Facebook, talvez usar um Photoshop, talvez usar um Canva, talvez usar uma edição básica dentro do próprio Instagram. É difícil dizer isso. Instagram, um trava-língua terrível. Aí quando você sabe como é que você pode entregar um conteúdo melhor, é muito legal. Da mesma forma que se você for fazer, sei lá, um podcast ou fazer, sei lá, alguma coisa que seja só áudio, talvez editar os áudios seja legal para você equalizar os volumes dos áudios ou para você tirar coisas que não estão muito legal no começo e no final. Então a ideia da edição, respira, é você entender que a edição nem sempre ela é necessária. Você pode entregar alguns conteúdos específicos sem nenhuma edição, mas saber um pouquinho de edição pode te ajudar a entregar um conteúdo melhor. Até, por exemplo, se você vai fazer um vídeo e você errou alguma coisa, nossa, eu vou ter que gravar tudo de novo. Não, calma, na edição você tira as partes que você não quer, você coloca uma musiquinha para deixar o vídeo assim um pouco mais dinâmico, um pouco mais interessante. Então a ideia é essa, é você entender que esta parte da edição é muito importante para refinar o seu trabalho. Não é necessário, mas se você souber, tem um certo diferencial. Agora, se você quiser, como eu tô falando sobre edição de vídeo, aqui em cima no card, se é que o card tá aqui em cima, que eu não sei ainda, você pode clicar aí, porque tem um vídeo que eu faço sobre como editar os seus vídeos no Adobe Premiere para você poder começar as suas edições de vídeo. Como eu disse, não é necessário, mas é um diferencial muitas vezes. E agora, a gente entra no assunto mais importante, que é o nosso cronograma. Quando eu falo sobre cronograma, e essa é uma palavra bem difícil de dizer, né? Cronograma, o que acontece é o seguinte, antigamente as pessoas pensavam, não, eu vou fazer um vídeo na internet, ele vai bombar, e aí eu vou ganhar bilhões. Hoje em dia, essa parada não é muito mais sobre isso. Hoje em dia não é sobre você simplesmente fazer um conteúdo na internet e você achar que esse único vídeo que você fez ou esse único post vai bombar na internet. Às vezes ele bomba, mas o que acontece é mais fácil você começar a produzir vários conteúdos diferentes e vários assuntos que se conectem para você conseguir desenvolver o que? Um público que vai te assistir e te assistir sempre por este tipo de segmento que você está fazendo ou por assuntos conectados. Então, quando você for começar a pensar em criar conteúdos na internet, pensa geralmente nessa primeira ideia que você tem lá no começo. Lembra da ideia? Lembra?
lembrou? Então, pega essa ideia, mas tenta dividir em ideias diferentes. Por exemplo, este vídeo aqui. Esse vídeo aqui, ó, eu dividi em 5 dicas, certo? Certo. Então, eu vou pegar essas 5 coisas e depois fazer vídeos separados para cada uma dessas dicas. A não ser a edição de vídeo, porque já tem vídeo sobre edição de vídeo aqui no canal. Mas a ideia seria essa. Então, eu pego uma ideia e crio vários conteúdos diferentes com essa mesma ideia, separando essa ideia em partes diferentes. Porque fazer um único vídeo talvez dê muito trabalho, fica aquele peso terrível. Então, aproveita o tempo que você tem, que você fosse gravar, sei lá, um vídeo muito longo e divide isso em temas diferentes para videozinhos diferentes. Isso vai te ajudar a conseguir entregar mais conteúdos. Com mais conteúdos, você tem mais pessoas assistindo a vídeos diferentes. Isso tem engajamentos diferentes, tem pessoas consumindo esses conteúdos cada vez mais e você começa a construir um público que te entende como uma autoridade naquele assunto específico e sempre vai buscar os seus conteúdos. Então a ideia de você criar conteúdos tem que ter essa estratégia, porque você tem mais chances das pessoas te encontrarem por assuntos diferentes. As minhas dicas já foram dadas, eu não tenho mais o que dizer neste vídeo aqui, só não esquece do e-book que tá na descrição do vídeo aí embaixo, para você ter essas ideias todas num único local específico, no PDF bonitinho ali, ó, com tudo que você precisa para criar conteúdos para a internet. Este vídeo termina aqui, espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um like para eu saber. Se não gostou, não faça nada. Eu vou ficar triste. Mas eu acho que você tem que demonstrar se você gosta, se você não gosta, com um like. Não gostou, não dá like. Gostou, dá like. É isso. Tô falando um monte de coisa que não faz mais sentido, então eu vou embora. Tchau.